Boletim do segundo dia de Copa do Mundo. Hoje nós tivemos uma goleada da Inglaterra, tivemos um empate entre Estados Unidos e País de Gales, marcando história aí nas Copas do Mundo. Eu vou falar o motivo pra vocês. E ainda tivemos a vitória da Holanda sobre o Senegal por 2-0, resultado que nem de perto reflete o que foi o jogo. Então vamos falar um pouco sobre os jogos de hoje e eu já deixo pra vocês uma palhinha do que vai rolar amanhã. Vamos comigo! Fala aí, torcedores do mundo todo! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para ajudar aí o trabalho da gente. É rapidinho, não custa nada, um segundinho, me ajuda demais aí com o trabalho. E marca o sininho de notificações, quando sair um vídeo novo, você recebe a notificação informando para você vir assistir. Beleza? Então vamos falar do dia de hoje, o segundo dia de Copa do Mundo lá no Catar. Bora! Inglaterra e Irã abriram o dia com o jogo começando às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E nesse jogo teve muita coisa, não só foi uma goleada de 6-2 da Inglaterra, como a gente tem muita coisa pra falar. Pra começar, antes de começar o jogo, a gente tem que comentar o protesto que foi feito pela equipe, o time da Inglaterra. Havia o interesse das equipes, dos times, né, das seleções, entrarem com uma braçadeira de capitão referente a uma campanha em prol do movimento LGBTQIA+. E era uma dessa bandana de capitão, essa coisinha de capitão aqui que vai no braço, colorida, tal, em arco-íris, que era justamente para ajudar nesse evitar a discriminação, né, luta contra a discriminação desta classe. Só que a FIFA proibiu nos últimos momentos ali, ela proibiu que tivesse esse tipo de manifestação. E aí as seleções ficaram impedidas de fazer esse protesto, né, essa marcação ali na braçadeira. Sendo assim, para protestar contra essa proibição, os jogadores da Inglaterra, no primeiro minuto ali, antes de começar o jogo, eles ficaram de joelhos em forma de protesto. Assim como eles fizeram, por exemplo, quando houve aquele assassinato, né, daquele afro-americano que foi morto lá nos Estados Unidos. Então é uma forma de protesto que já é recorrente da equipe inglesa, não é? E é importante que isso seja feito, porque a gente está falando de uma Copa que acontece num país com uma discriminação muito complicada, com muitas violações aos direitos humanos. Então é algo a se aplaudir sim da equipe inglesa. No começo do jogo ali, por volta dos seus 8 minutos do primeiro tempo, a gente teve um lance meio duro ali, né, um lance complicado. O goleiro do Irã se chocou contra um próprio companheiro de time, né, um companheiro ali da seleção, e machucou o nariz ao ponto de ter um sangramento no nariz. Foi atendido em campo, teve 8 minutos de paralisação. E aí tiveram a audácia de colocar o cara pra voltar a campo. Talvez ele tenha até pedido pra isso, mas a lesão, cara, claramente foi séria. Então ele não poderia ter voltado. Isso foi até motivo de protesto por alguns médicos, né? Pessoal que acompanhou aí o jogo e protestaram, comentaram isso em redes sociais. Que, porra, não é pra deixar o cara voltar. O cara tava machucado. E um machucado na face, um machucado na cabeça. Que é sério, isso pode dar alguma consequência, né? Pode ter alguma coisa mais grave. Mesmo assim, ele voltou ao jogo, mas ficou só um pouquinho de tempo. Começou a se sentir mal e logo foi substituído. Graças a Deus, né? O jogo foi aquilo que se esperava de Inglaterra e Irã, né? A Inglaterra pressionando o time iraniano e o Irã tentando sair no contra-ataque. Mas o tentando ficou bem no tentando mesmo. Porque, por exemplo, no primeiro tempo, os iranianos tiveram apenas uma única chance, mais ou menos, de gol. Já a Inglaterra começou o primeiro tempo abrindo 3-0. Os gols saíram a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. E destaque pro meia Saka, ou Saka, né? Do time da Inglaterra, que fez 2 gols nesse jogo. No segundo tempo, a Inglaterra diminuiu o ritmo, mas mesmo assim conseguiu ainda fazer 3 gols, principalmente jogando no contra-ataque, porque a estratégia foi muito clara. A Inglaterra chamava o Irã para o campo de ataque e saía com velocidade para pegar a defesa desarrumada. E com isso fez 6 gols sem muita dificuldade. O Irã ainda diminuiu com 2 gols ali no segundo tempo, sendo que o último foi de pênalti. E aí o pessoal até criticou, porque falaram que o primeiro gol tinha sido uma falha do Harry Maguire, que o pessoal tem criticado já tem tempo aí, né? Mas eu não sei dizer se seria exatamente uma falha dele, não.
Mas beleza, se vocês acharam que foi uma falha, tudo bem. Eu não acho assim que também que deve ser criticado. Eu achei que ele fez uma boa partida. Fez uma partida até interessante. E não, pra mim ele não comprometeu. Afinal a Inglaterra fez 6 gols, né? Mesmo que ele falhasse um, não seria problema. E assim a Inglaterra não só abre os 3 pontos com a vitória, como abre um saldo de 4 gols. Que é o primeiro critério de desempate na Copa do Mundo. Às 13 horas, horário de Brasília, a gente teve o segundo jogo da primeira rodada do grupo A da Copa do Mundo, que é composto por Catar e Equador, que jogaram ontem, vídeo aqui, tá, pra vocês. E também é composto por Holanda e Senegal. A Holanda sendo, claro, favorita, né, por ser uma seleção com mais tradição. Só que Senegal, a gente tem que lembrar que Senegal tá jogando sem a sua maior estrela, que é o segundo melhor jogador do mundo na atualidade, pelo menos, né, na premiação, que é o Sadio Mané. Ele se contundiu, não pôde jogar a Copa, não tá contundido, não tem condições de jogar. Só que o Senegal pressionou a Holanda o jogo inteiro. Você vê o placar de 2-0 pra Holanda, você acha, não, foi fácil, a Holanda ganhou tranquilamente. Errado, caro Parawan. O jogo foi desde o início do Senegal. O Senegal empilhou chances de gol perdidas. Além disso, no segundo tempo, parece que a Holanda ainda estava conseguindo ter mais ainda, digamos assim, um posicionamento recuado. A Holanda não estava conseguindo sair para o jogo. Quando o Senegal começou a se desgastar fisicamente, foi que a Holanda começou a ganhar o campo de ataque. E nisso, o De Jong, que foi um dos jogadores que, na minha opinião, foi um dos mais fracos naquele jogo, se redimiu com uma assistência pro gol do rapaz que eu vou ter que ler o nome, porque eu não sei de cor, do Gakpo, que subiu de cabeça, um cara alto pra caramba, inclusive, se não me engano, ele veio do banco, subiu e fez o primeiro gol da Holanda. E no último lance, um lançamento do goleiro encontrou o Memphis lá na frente. O Memphis cortou o zagueiro senegalês e chutou. O goleiro senegalês defendeu, mas não conseguiu segurar a bola. E no rebote, o Klaassen, Klaassen, se não me engano, os nomes são difíceis, gente. O Klaassen chegou e finalizou para o gol, dando números finais. O final, Holanda 2, Senegal 0. A Holanda fica empatada com o Equador ali no grupo A, enquanto Catar e Senegal ficam com nenhum ponto. Só que abra o olho, Senegal jogou bem pra caramba. Com certeza vai fazer dificuldade para Catar e para Equador. Acredito que tanto o Equador quanto o Senegal vão brigar aí por essa segunda vaga, o Equador saindo na frente por ter ganhado o primeiro jogo. Fechando o dia, a gente teve Estados Unidos 1, País de Gales também 1. Um jogo com 2 tempos muito distintos. O primeiro tempo, os Estados Unidos massacrava o time do País de Gales. O time do Gareth Bale não conseguia sair do campo de defesa. Ele só foi ter a primeira finalização pro gol no último minuto do primeiro tempo. E antes disso, aos 30 e poucos ali do primeiro tempo, os Estados Unidos abriram o placar com Timothy Weah, que é filho do George Weah, que foi o melhor jogador do mundo em 1995. E que, pasmem, hoje ele é simplesmente o presidente da Libéria, país africano, né? Ele terminou o seu ciclo de futebol ali no Al Jazeera em 2002. E aí ele investiu na carreira política. E hoje ele é presidente de um país. Não só foi o melhor do mundo como jogador, como preside um país africano. Cara, o cara é simplesmente um fodão, né? E o filho dele, filho do melhor do mundo, fez um gol em Copas do Mundo. Mais uma história pra gente contar, né? Nessa Copa do Catar. Abriu o placar ali no primeiro tempo. O segundo tempo, eu acho que os Estados Unidos ficaram no banco de reserva, ficaram no vestiário e não voltaram pra campo não, porque eles simplesmente sumiram do jogo. E quem viu o segundo tempo acreditava que o País de Gales conseguiria não só vencer, não só empatar o jogo, por exemplo, como conseguiria vencer. Tá tamanha a pressão que o País de Gales estava fazendo. Agora, vamos combinar aqui. O jogo foi meio fraco. Mesmo falando assim, empolgado como eu estou, as chances de gol não foram inúmeras. Mas no primeiro tempo, os Estados Unidos estavam no campo de ataque deles, né, no campo de ataque deles. E no segundo tempo, o País de Gales ocupava o seu campo de ataque. E aí tiveram algumas chances, tanto um time quanto o outro. No primeiro tempo, os Estados Unidos tiveram boas chances. E o goleiro do País de Gales, o Hennessy, um nome difícil, Hennessy.
ele até salvou algumas bolas ali no primeiro tempo. Já no segundo tempo, foi o País de Gales que começou, né, a pressionar e teve alguns bons lances, cujo goleiro dos Estados Unidos conseguiu fazer boas defesas. Só que o Gareth Bale, que estava sumidaço no jogo e fazendo uma péssima partida, diga-se de passagem, no final do jogo ali, numa bola na área, o zagueiro americano fez uma falta absurda, tentou dar um carrinho por trás, dentro da área, estabalhado, uma zona. Fez o pênalti claríssimo e com isso o Gareth Bale cobrou o pênalti e fez o gol que deu números finais da partida, Estados Unidos 1, País de Gales 1. Detalhe, o gol do Gareth Bale foi o primeiro do País de Gales em 64 anos de Copa do Mundo. Desde há 64 anos atrás havia um gol do País de Gales por uma Copa. E aí, né, tirou esse atraso aí do País de Gales. Por fim, um adendo sobre os jogos de hoje. Nós tivemos 2 árbitros brasileiros apitando os jogos de 10 da manhã e das 1 da tarde. O jogo entre Inglaterra e Irã foi apitado pelo Rafael Claus, que fez uma excelente arbitragem, incluindo uma participação do VAR, onde ele teve que validar o gol que foi, o pênalti, aliás, que foi dado em cima do jogador iraniano. O VAR chamou o Rafael Claus para visualizar o lance, onde havia um puxão de camisa do jogador inglês em cima do jogador iraniano. Muitos comentaristas falaram que não daria esse pênalti, o Claus deu o pênalti. Aí é a minha opinião, tá? Eu achei pênalti sim, o jogador da Inglaterra não só puxou a camisa, como tentou fazer isso de uma forma discreta, justamente para não chamar atenção. Mas o Claus foi no VAR, o VAR detectou isso e deu o pênalti que para mim foi correto. O Irã fez o gol e deu números finais, o 6-2. No jogo do Wilton Pereira Sampaio, não teve nenhuma interferência do VAR, o jogo foi tranquilo, as equipes estavam bastante leais, não achei o jogo violento e ele fez uma arbitragem competentíssima. Lembrando que o Wilton Pereira Sampaio, que apitou Senegal e Holanda, é goiano. Então assim, eu fico muito feliz de ver os árbitros brasileiros se destacando, principalmente um árbitro aqui da terra do piqui, da terra da pamonha. Amanhã o negócio começa cedo, amigão, então prepara que é futebol das 7 da manhã até as 6 da tarde, horário comercial de Copa do Mundo pra você. 7 da manhã a Argentina enfrenta a Arábia Saudita, a estreia do Messi e companhia, né? Isso válido pelo grupo C. Aí pelo grupo D, às 10 da manhã a gente tem o jogo entre Dinamarca e Tunísia. Depois, à 1 da tarde, a gente tem o segundo jogo do grupo C. Aliás, o jogo da Dinamarca e Tunísia é pelo grupo D, tá? Aí pelo grupo C, segundo jogo, nós temos o México enfrentando a Polônia, o Lewandowski e companhia, né? E no último jogo do dia, às 16 horas, horário de Brasília. Aliás, todos esses jogos são horário de Brasília, beleza? Que eu tô falando. O último jogo às 16 horas é entre a França, atual campeã do mundo, contra a Austrália. Esse jogo também válido pelo grupo D, ou seja, 7 da manhã, grupo C, Austrália e Arábia Saudita. 10 da manhã, grupo D, Dinamarca e Tunísia. Aí, outro jogo do grupo C, à 1 da tarde, entre México e Polônia. E aí, o segundo jogo do grupo D, às 16 horas, França e Austrália. Beleza? Tudo certinho? Entendeu? Falar pra vocês. Hoje foram 3 jogos, já foi uma correria. Imagina a partir de amanhã, que serão 4 jogos por dia. É muito futebol. Então se prepara para assistir os jogos e acompanhar todos os resuminhos e todo o boletim aqui no canal, beleza? Vou trazer tudo para vocês, aquilo que é mais importante para resumir para você que às vezes não conseguiu assistir, ou você que quer ouvir novamente o que rolou no dia. Vai estar tudo aqui no canal para você, então se inscreve no canal. Se você curtir esse conteúdo, curte aqui embaixo, por gentileza, que me ajuda demais na divulgação do canal, e marca o sininho de notificações. Na hora que sair o boletim, que sair os vídeos curtos, você recebe a notificação aí no seu celular, aí no seu computador, beleza? E é isso por hoje, galera. Nos vemos no próximo vídeo de amanhã, e um abraço do torcedor atleticano torcendo pelo Brasil. Bora!